entrou numa depressão muito profunda. Ela ficou 1 ano e meio sem trabalhar. Nossa. Foi encostada pelo INSS várias vezes. E eu fiquei naquele impasse. Eu tô com uma filha pequena, uma esposa que tá com depressão, e eu tenho que segurar aqui. Eu tenho que segurar. E o que eu vou fazer para ajudá-la? Não vou colocar ela na academia. E na imersão eu tive essa arma, essa ferramenta para ajudá-la. E só adiantando um pouco a história. Quando a gente fez a live, eu nem comentei isso para vocês. Quando a gente fez a live, ela me mandou uma mensagem, um áudio, me validando e tudo mais. E ela falou assim, desse jeito: se você não entrasse no Safe, provavelmente eu não estaria mais aqui. Começando mais um podcast da Saúde Funcional e hoje temos aqui um Papo Z5, vai ser fantástico, não perde. Como sempre aqui com Marcos Baptista e nosso convidado especial hoje, Leandro Guimarães. Leandro Guimarães, anota aí, então vamos lá. Então o Papo Z5 Black é um papo com um profissional especialista em saúde funcional que já está vivendo, já está aplicando no seu dia a dia, já está realmente colhendo os frutos dessa nova profissão em um nível maior com a saúde funcional. Então, primeiro, agradecer a presença aqui, Leandro, por você estar aqui com a gente. Já tão pouco tempo, tendo tanta história para contar. Seja bem-vindo aí, Leandro. Muita coisa boa acontecendo, principalmente depois de algumas ações internas, né, que acontece. Exatamente. Depois que você vira um especialista. E, Leandro, conta um pouquinho para a gente sobre você, como é que era a sua vida antes de tornar um especialista em saúde funcional, para você entrar nessa rota. Você tem toda uma história pessoal da sua família, da sua esposa. Segura aí que vocês não sabem de nada o que está por vir. Conta pra gente, falar que vai passar assim, voando. Conta um pouquinho da sua vida, como é que era antes de ser especialista em saúde funcional, sua história um pouquinho, como é que era. Bom, a minha história de vida, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, se divide em 2 partes. O Leandro antes de especialista em saúde funcional e o Leandro depois. Realmente foi um divisor de águas, uma mudança interna muito forte e é uma ação que eu estava precisando muito para me resgatar, ter o resgate do meu propósito. Legal. Então, antes de conhecer a certificação, entender todo o processo, todo o mecanismo, toda a estrutura, eu me via no universo fazendo o mesmo de sempre, o mesmo de todo mundo, as mesmas ações, os mesmos treinos. Só que eu sempre tive comigo a questão de ajudar pessoas, de transformação de vidas. Uhum. Acho que ajudar e transformação são palavras diferentes. Sim. Então eu sempre tive isso dentro de mim. E eu me via num cenário onde, dentro da minha profissão, o que eu fazia, eu não conseguia me sentir completo. Eu não conseguia me sentir realizado profissionalmente em decorrência disso. Então Você tinha que sentimento? Você tinha uma dor, tinha um desconforto? Não encaixava, não era aquele dia trabalhar leve, bem... Exatamente, eu me sentia frustrado, eu me sentia decepcionado, até que chegou um momento que eu abandonei a profissão. Olha. Eu larguei a profissão. Eu larguei a profissão, abandonei a educação física e fui procurar um novo rumo para minha vida. Olha. Mas foi um momento muito difícil porque eu me perdi totalmente. Uhum. Eu me perdi profissionalmente e pessoalmente. Foi um momento bem delicado da minha vida, mas que hoje eu dou graças a Deus, porque com nossos erros que a gente aprende. Então, se hoje eu estou aqui, foi por causa disso. Que forte. Então, aí você foi estudar, qual era a sua intenção saindo da área, para onde você estava indo, né? Qual era o teu rumo? O sistema cultural de Brasília é muito forte para a área de concurso público. Sim. Então, quando eu abandonei a educação física, eu falei, vou fazer concurso público. Olha. Mas eu fiz concurso público para quê? Ter estabilidade, né? Que hoje eu vejo que é uma falsa coisa ilusória, vamos dizer, é ilusória. E dinheiro, onde eu não estava encontrando a minha profissão, então fui buscar isso em outras rotas. Mas totalmente desconectado com o meu propósito,
visando somente dinheiro, visando somente ter que trabalhar e pronto. Entendi. E gastei muito dinheiro. Gastei muito dinheiro em fazer curso e aprender técnica de estudo, ferramenta de estudo. E foi no meio desse período que eu encontrei a questão do desenvolvimento pessoal. O que hoje é muito forte também no Safe. Sim. É muito forte, você tem um resgate interno. Então isso é muito importante. Desenvolvimento humano ali, com autoconhecimento, você tá ali entender por que você tá fazendo as coisas. Exatamente. E até então eu não tinha nenhum. Meu conhecimento era totalmente superficial, totalmente raso. E foi nesse momento que eu comecei a enxergar as coisas de uma maneira diferente. E logo depois disso, eu me vi totalmente frustrado numa situação onde eu precisava agir, não podia mais perder tempo, porque nesse meio período, a minha então namorada engravidou. Ixi, olha aí. Ela engravidou. Quantos anos você tem, Leandro? Conta pro pessoal. Tenho aqui. 26 anos. 26 anos, já tem essa história toda de vida. Aí, Né? só 26 olha anos. só, é com emoção ou sem emoção? É com emoção, é com emoção. Com emoção é mais gostoso. Rapaz, olha aí. Então engravidou. Ela engravidou e eu fiquei naquele cenário. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer Aí que da vai minha pra concurso, vida? né? Que você fala, agora eu tenho que ter um emprego, eu tenho que ter dinheiro pra minha família. Foi daí. Eu tenho que estar ali a família pressionando, Foi seguir a daí. rota, né? Foi daí. E nesse momento que eu me perdi, além de ter me perdido pessoalmente e profissionalmente, eu me distanciei completamente das pessoas. Olha. Da minha área e também do meu convívio social. Sim. Então eu não tinha mais contato, não tinha mais network, não tinha mais nada. Eu me isolei no meu mundo interno e Você se fiquei perdeu ali, de você na minha mesmo, bolha. né? Você se perdeu de Essa é a você melhor mesmo. definição, me perdi de mim mesmo. Olha. E como eu tive esse contato com o desenvolvimento pessoal, eu via que eu precisava aprender. Eu precisava ter conhecimento para primeiro me entender, para depois dar uma continuidade na minha vida. Entendi. Então, nesse processo, eu fiz treinamentos de inteligência emocional, desenvolvimento humano, no intuito de me resgatar, porque eu perdi a minha identidade. Olha, forte. Essa foi o ponto-chave. Eu me perdi de mim. Tava aquele zumbi no meio da multidão, né? Piloto automático. Tava Piloto andando automático. no meio da manada. E eu participei desse treinamento e eu vou lembrar disso para sempre. Foi um processo muito forte, foram 3 dias de intenso aprendizado. E eu me via no momento que eu escrevi várias coisas, né? Ressignifiquei várias coisas. E eu me via na minha mão uma carta que eu tinha escrito com os meus sentimentos, com as minhas emoções conectadas. E eu rasguei. E eu me via naquele momento que eu precisava jogar aquilo fora e me libertar. E naquele momento eu fiz um compromisso comigo mesmo. Eu falei, eu vou viver da minha profissão, que é o que eu gosto, que é o que eu amo, e não vou deixar essas crenças limitantes de não dar dinheiro, de eu vou morrer de fome, eu vou ser só mais um, eu não vou deixar isso me abalar, isso acaba hoje. Então nesse momento eu fiz esse compromisso e foi dali que eu comecei a agir. Entendi. Então depois desse momento, minha cabeça mergulhou de ideias, de soluções, o que eu vou fazer dentro da educação física, mas de uma maneira diferente. Inconsciente, até então, eu sabia que exercício físico por si só não era o suficiente. Sim. Então, inconsciente, eu já sabia que precisava trabalhar a parte mental. Pescoço pra cima era importante, né? Com certeza. É. Mesmo que inconsciente, eu já sabia disso. Você sempre treinou, você tem um shape legal, você treina e tal, mas Sempre. você era o caso que não resolvia, né? Você treinava, estava ali com o percentual, a massa muscular legal, mas não estava satisfeito, não estava encaixando. E não era só você, parecia que eram muito mais pessoas precisando. Era essa a visão que você começou a perceber, isso não era só contigo, né? Com certeza. Eu sempre tive o pilar físico muito forte. Desde os meus 17 anos. Na verdade, desde a minha infância. Eu sempre pratiquei atividade física, sempre passei por vários esportes. E desde os meus 17 anos que eu não largo mais a atividade física. Direto. Então são aí 9, quase 10 anos de atividade física intensa. Mas eu sabia que estava faltando alguma coisa. Entendi. Não adianta eu estar super bem fisicamente e minha cabeça não está acompanhando o meu corpo. Entendi. E a minha primeira ideia foi abrir um espaço de treinamento funcional conjugado Aí, ó, com a pessoa mente. vai- Conjugado com a mente. Então, qual que era a minha ideia? Eu vou abrir um espaço, mas eu vou trabalhar
a mente. Então, no final da aula eu vou induzir as pessoas a fecharem os olhos, a se acalmarem, respirarem. Nossa, tudo isso nem sabia inconsciente. disso. Olha só que bacana. Inconsciente. Fica umas coisas assim, cara. Totalmente inconsciente. Uhum. Eu sempre busquei ferramentas. Então, Legal. eu pesquisei cursos, Legal. por que eu ia fazer, relacionado a isso, para aprender. E foi quando apareceu o Sando nas minhas redes sociais. Onde é que esse Sando apareceu na sua vida, agora, né? como é que Fala desse tal de conheceu o Sando. Onde é Sando, que esse Sando cai na sua frente? Como é que ele aparece? Na verdade foi o seguinte, eu já tinha feito faculdade com um membro do time Black e eu via que ele estava exatamente nessa pegada, nessa rota de mente, corpo. Eu vi ele com a camisa, aí o que ele tá fazendo? É uma coisa que me atraía, que eu via que o mindset dele era diferente. Uhum. E eu fui pesquisar e tudo mais. E foi quando apareceu o Sando nas minhas redes sociais. Vai lá no feed, lá é uma hora. Eu fui lá, fui pesquisar. E o engraçado, eu comecei a estudar o Sando e eu vi todos os vídeos do YouTube. E eu fiquei pensando assim, é um médico. Ele não é profissional de educação física. Eu perguntei isso, eu me questionei isso. É verdade. E foi quando eu falei, eu tenho que tomar alguma ação. Aí eu fiquei ali, não vou mandar mensagem pra ele, não vou mandar, tá no nível muito alto, quem eu sou. E eu mandei mensagem para um outro membro do time Black, então foi aí que eu comecei a ter a noção do pertencimento, foi o Ricardo Vilela. Ricardo Vilela, manda um abraço pra Ricardo Vilela. Grande Já fez um abraço, papo Z5 Ricardo. aqui com a gente. Já passou aqui Então se hoje eu tô aqui muito por causa dele. Olha, Ricardo. Aí, muito por causa dele, porque nessa época eu tinha 0 publicações no Instagram. Olha. Eu tinha 0 publicações, tinha 100 e poucos seguidores, eu tava lá só pra saber muito da vida dos outros, só que eu também só seguia pessoas que me agregavam valor, né? Então eu falei, vou mandar mensagem. Mandei uma mensagem no inbox dele, perguntando como é que funcionava o processo, se a gente podia bater um papo, que eu queria entender mais, e eu via que ele tinha um estúdio. Então, na minha cabeça, até então, era abrir um espaço. Sim. Então, eu me conectei com a história dele. Ele já estava lá com a metodologia Ele safe, já estava o que eu tudo, queria fazer. Né? Mas eu me via. Eu não tenho dinheiro. Que Ricardo Vilela é uma grande referência na educação física, né? Mais de Com 20 certeza. anos aí na área. Hoje, um dos grandes profissionais de step, né? De ginástica localizada. Diríamos assim, um dinossauro, uma lenda. É um privilégio ter o Vilela com a gente aqui. Então, dá esse ressalvo. Danilo, coloca até o podcast dele aqui embaixo. Vou botar o Danilo já para trabalhar aqui, né? Para ele poder assistir o podcast. Está muito forte dele também. Mostrar como que o Safe impactou na vida dele. Seguindo, Leandro. Então, eu mandei mensagem para ele, perguntando se a gente poderia bater um papo, tomar um café. Ele nunca tinha me visto na vida. Olha. Eu nunca tinha visto Ricardo Vilela na vida. Não tinha nenhuma referência no meu Instagram, quem eu era, que tinha 0 publicações. E pra minha surpresa, ele falou assim, Leandro, vem aqui no meu estúdio, vem conhecer, vamos bater um papo, eu te ensino como é que é. Mas a minha cabeça era isso, eu tinha que abrir um espaço, só que eu não tinha dinheiro, eu tinha abandonado a educação física, e eu queria saber o que ele fez. Qual foi a metodologia que ele seguiu para abrir um estúdio. E eu fui lá, atravessei a cidade. Fui lá no estúdio do Vilela, ele me recebeu assim de braços abertos, como se ele já me conhecesse há muitos anos. E ele falou assim, olha, talvez isso aqui seja um caminho para você. Aí ele abriu a plataforma, abriu o check-up, me mostrou como é que funcionava a estrutura, como a gente poderia ajudar as pessoas. E eu falei, ele lembra disso, eu falei, Vilela, o que eu faço para entrar nisso? Eu tenho que entrar, não sei como, mas me ajuda. Você viu o check-up, ela viu a mente medindo Não, lá, você deve ter teu olho, fiquei louco. Você viu o cérebro sendo medido. Fiquei louco, o que eu vou fazer? Aí ali eu falei, é isso. Aí saí mandando mensagem pra todo mundo. Enchendo o saco ali mesmo. Quando é que abre a mentoria? Como é que abre a certificação? Aí foi quando eu mandei uma mensagem pra você. Né? Uma mensagem muito forte, né? Não sei se você lembra. E falando, eu quero entrar. E você vê como as coisas conspiram, né? Quando você tá vibrando a energia certa. Eu fui aumentando meu network, que até então não tinha nada. E a minha perspectiva era entrar na certificação. Porque eu já tinha visto todos os vídeos no YouTube. Eu já tinha uma noção de como é que funcionava tudo. Que no YouTube te dá uma
uma base para você entender os mecanismos. E mandei mensagem para você. E foi, coincidentemente, no momento que tava para abrir a imersão. Sim. Só que para mim a imersão era fechada, né? Com o time Black. E abriu vaga para os convidados. Aí eu falei, seja o que Deus quiser. Preenchi um questionário, um textão assim da minha vida. Preenchi o questionário, para minha surpresa, pouco tempo depois, quem me liga? Só para ir para lá, para essa imersão, você pagou quanto? R$2.000. Só para ir? Só para ir para a imersão. Então foi ali que minha história começou. Foi. E para minha surpresa, quem me liga? Sandor Bálsamo me liga pessoalmente. E o engraçado, tem até uma história. Eu já sabia que ele ia me ligar, né? Só que agendando uma entrevista, só que eu achei que a entrevista era pessoalmente. Aí eu fui na loja, falei assim, tem que bonitão a entrevista. Comprei uma camisa bonitona, com social preta. Tô pronto, só saio esperando. O convite pessoalmente, aí ele me liga. Pô, não vou usar minha camisa. Deixei pra outra ocasião. Tá até lá até hoje. Nós mandamos um e-mail nesse processo. Algumas pessoas foram selecionadas. E aí a minha equipe falou assim, olha, liga pro Leandro que ele tem os pré-requisitos para poder participar. E eu liguei para você naquele dia. A gente bateu um papo muito bom, né? Muito bom. E ali eu fui entender a zona de desconforto. Então ali ele foi me induzindo, tem mentoria e eu sempre na defensiva. Não tenho dinheiro, vamos fazer certificação primeiro para depois eu avançar. E foi naquilo, né? A mentalidade até então pequena, de escassez. E você participou, quando você foi para a imersão, aí você conheceu todos os Blacks. Pronto. O ambiente Black. Ali foi completamente diferente. Comenta o que é uma imersão. Isso aqui a gente nunca falou sobre isso, né? Nunca falou. Inédito aqui. O que é participar de uma imersão quando você chega lá 3 dias no Hotel Fazenda, que a gente se isola do planeta. Como foi você se ver naquela mesa com aquela cabeçada de Black lá? Como é que foi? No começo eu fiquei meio receoso. Eu até fiz uma pergunta, eu falei assim, olha, eu abandonei a educação física. Eu não tenho conhecimento, não estou nem nos pés das pessoas que vão estar lá. Será que isso vai me prejudicar de alguma forma em questão de conhecimento? Que as pessoas estavam lá, estavam num anos-luz na minha frente. Principalmente com a carga de conteúdo que é. Aí eu fiquei meio receoso por causa disso. Eu fiquei meio receoso, aí cheguei lá tímido. Mas para minha surpresa, eu fui acolhido de uma forma inimaginável. Sim. Eu realmente senti o senso de pertencimento. Sim. É um grupo onde não tem ego, não tem ninguém querendo ser melhor que ninguém querendo pisar nos outros para conseguir alguma coisa. É sempre no espírito de eu tô crescendo, mas eu vou levar todo mundo. Sim. Então foi isso que eu senti. Um senso de pertencimento muito grande. E ali eu pude aumentar realmente meu network. Sim. Ali eu pude realmente me conectar e voltar. Ali, sozinho, você sai de lá com 30 pessoas naquela conexão. Exatamente. A gente começava sempre correndo de manhã, tinha meditação, 7 horas da manhã até 8, 10 horas da noite, 3 dias. E tem uma particularidade que foi um dos motivos que eu trouxe, né, você para aquele evento, porque você citou a história da sua esposa. Que na verdade nós selecionamos a dedo quem entra no time, não é qualquer pessoa. E aquilo chamou muita atenção, porque eu falei assim, a gente tem que salvar, porque se não salvar nós vamos perder. Exatamente. Então é importante você destacar, naquele telefone você já tinha comentado sobre a questão da sua esposa e vale a pena você compartilhar com a gente essa história, porque conectou muito e por isso que hoje a gente vai ter muitas histórias positivas para contar, né? Porque olha só, isso aí nós estamos falando de setembro de 2019 e nós estamos agora em fevereiro. Olha como é rápido o que vai acontecer, a transformação. Não tem 5 meses. Não tem 5 meses. Então qual era o teu problema, o que você estava vivendo naquela época? Que estava dentro da sua casa, inclusive, esse problema, né? Eu sempre tive comigo isso de que exercício físico não ia ajudar. Então, quando ela engravidou, quando a minha filha nasceu, ela realmente entrou num processo de depressão muito forte. Ela vivia numa cama, sem propósito. Eu acho que um dos grandes gatilhos da depressão foi isso, a perda do propósito. E fora os outros traumas que ela teve e tudo mais, e ela entrou numa depressão muito profunda. Ela ficou 1 ano e meio sem trabalhar. Nossa. Foi encostada pelo INSS várias vezes.
E eu fiquei naquele impasse. Eu tô com uma filha pequena, uma esposa que tá com depressão, e eu tenho que segurar aqui. Eu tenho que segurar. E o que eu vou fazer para ajudá-la? Não vou colocar ela na academia. E na imersão eu tive essa arma, essa ferramenta para ajudá-la. E só adiantando um pouco a história. Quando a gente fez a live, eu nem comentei isso para vocês. Quando a gente fez a live, ela me mandou uma mensagem, um áudio, me validando e tudo mais. E ela falou assim, desse jeito: se você não entrasse no Safe, provavelmente não estaria mais aqui. Olha, muito forte. Peraí, essa live, conta dessa live jeito aí pra gente. Ou seja, isso naquela época, ela falou isso pra você. Quando que ela falou isso pra você? Esses dias? Tem uma semana. Nossa. Uma semana que ela falou isso. Ou seja, ela estava com pensamentos suicidas. Isso é muito forte, hein? Muito forte. E realmente é forte. É uma jornada que às vezes está dentro da nossa casa e a gente não conhece, não sabe o que está passando, né? Nossa. E você mesmo não sabia, né? Naquela profundidade. E aí ela depois traz. Mas naquela época eu lembro que você falava muito, eu vou entrar no Safe. Eu lembro que você pediu para ela, né? Falando para ela, amor, tô aqui porque a gente fez a proposta para vocês entrarem. Uhum. E você falou que assim, minha esposa tá apoiando e falou Sim. assim, tô dentro. A gente abre para as pessoas entrarem. Como é que foi a decisão de falar assim, eu vou entrar nesse time? Eu lembro até hoje quando ele decidiu entrar, que ele levantou para falar. Sim. E aí ele falou que para salvar e impactar a vida da minha esposa, eu vou assumir e vou entrar nessa jornada. Porque, como ele falou, foi lá que ele conseguiu encontrar um caminho e um meio para poder agir, que não é só falar de treino, é o que a gente conversa muito. Hoje é olhar para o ser de uma forma, um ser humano, e não só falar de treino, falar de físico, falar de dieta. Então, é uma questão muito além disso. Sim. Conta pra gente como você foi. Você até levantou e falou assim, eu quero falar aqui um negócio, né? Você falou pra gente isso, né? Tem até documentado isso. Como é que foi? Eu lembro que, eu nunca vou esquecer, eu tinha um envelope em cima da minha mesa e eu abri o envelope, tinha um valor para entrar na mentoria. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, eu não tenho isso. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E foi quando eu mandei mensagem para ela, conversei com ela e ela me apoiou, falou assim, se realmente é isso que você quer. E ela, mesmo sem saber, ela falou, eu acredito no Safe. Ela falou. Então, eu lembro que você até pediu para tirar o print, você pediu para colocar, colocou lá no telão. Realmente essas palavras dela. E ali eu falei. Quais eram os valores? Estavam lá no... Eu só deve estar com curiosidade, sabe? O meu saiu por volta de 12 mil reais. 12 mil reais. Eu tinha abandonado a profissão. Ganhava, tinha tudo para não entrar, né? Tinha tudo. Ganhava R$1.500. Desculpa o que não faltava. Olha aí, ganhava R$1.500. R$1.500. E como é que eu vou entrar com 12 mil reais? O que eu vou fazer? E nesse momento eu pedi a palavra pro Sandro. Ele falou, Sandro, deixa eu falar um pouquinho. Aí as coisas foram sendo conduzidas e chegou o momento. E eu falei, eu vou entrar para salvá-la, para me salvar, que eu tinha muitas coisas para resgatar também, para depois estar pronto para salvar o mundo. E eu falei, eu não sei como eu vou pagar. Eu tô entrando, não faço a mínima ideia de como eu vou pagar. Que forte. Mas eu vou arrumar um jeito. E é a questão da zona de desconforto. Sim. Quando você está na zona de desconforto é que realmente você cresce. Olha. É que realmente você cresce. Que coragem. Então eu entrei assim totalmente no escuro, mas eu sempre tive comigo uma frase, que quando você está conectado com o seu propósito, você não caminha com suas pernas. Você caminha com suas pernas e com a força de Deus. E eu me apeguei nisso. Eu me vi subindo em um degrau e os outros estavam escuros, mas que eu ia iluminar degrau por degrau. Que forte. E eu entrei sem saber como ia pagar.
E eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que pagar isso aqui. E até então, R$1.500, o que eu vou fazer? E eu lembro que eu saí conversando com todo mundo. Tem como você pegar meu currículo lá na imersão? Eu vou te mandar, você lembra, no né? próprio, ele já saiu de lá empregado, já inclusive, né? Já. Foi, você saiu de lá empregado já, foi bem Eu legal. saí fazendo propaganda, deixa eu te mandar meu currículo, preciso trabalhar para pagar a mentoria, o que eu vou fazer? Legal. E as coisas foram acontecendo. E é Muito aquilo legal. de você vibrar na energia certa. As coisas foram acontecendo, eu consegui, hoje eu tô pagando e tô colhendo os frutos. Nossa. Não só financeiramente, mas pessoalmente no resgate da minha esposa. Olha, agora vamos entrar numa parte, né? Segunda parte desse vídeo vai ser agora. 6 meses, né? O que mudou na sua vida nesses últimos 6 meses? Você se tornou especialista, você estudou muito, se dedicou demais e você se transformou. Conta agora o que houve, né? Porque seu resultado é sensacional. Conta pra gente o que aconteceu nesses últimos 6 meses aí na sua vida. É um processo realmente de... Eu não digo nem transformação, acho que mutação. Acho que essa é a palavra. Eu não conheço mais o Leandro de antes da certificação. O Leandro perdido, o Leandro sem direção. É muito ruim quando você caminha e você não sabe Sim. onde você quer chegar. Sim. E fazendo a certificação, me tornando especialista, eu entrei muito forte na questão do desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, e entender não somente as minhas emoções, como as emoções do próximo. Então eu sabia que ali, eu sempre falei isso, que ali eu tinha uma arma muito forte de transformação de vida. Ali realmente tinha uma transformação de vida. Eu poderia resgatar as pessoas. Só que antes disso eu precisava me resgatar e resgatar minha esposa. Então eu estava num processo de transição, eu tive que fazer em mim, primeiro, toda a rota, eu tive que aplicar em mim. Eu tinha certos preconceitos que eu tive que quebrar para me mudar. E eu fui, dei minha cara a tapa, eu fui fazendo em mim, fui melhorando, fui sabendo controlar as minhas emoções, Sim. sabendo controlar a minha mente. E depois disso eu fiz com a minha esposa. Sim. Os 6 pilares começaram a ser introduzidos: sono, alimentação, parte mente, movimento. Gradativamente. Né, o ecossistema ali, o propósito cada vez mais claro. Você já tinha uma rota, você já tinha um caminho, já tinha um direcionamento, era seguir o que estava lá. E, Leandro, qual dos 6 pilares você, naquele período, naquela época, estava mais equilibrado, você tinha que trabalhar mais, se você acredita naquele momento? Sandor, sem dúvida, o pilar da mente. Eu era uma pessoa que não tinha controle nenhum das minhas emoções e eu me sentia uma marionete, sendo manipulado pela minha mente. Aonde ela me mandava ir, eu ia. Então eu tive que entender muito, por isso a importância de aplicar em você primeiro. Sim. Aí eu fui começando a entender, fui começando a estudar. A certificação mostrando a relação mente, pensamento, foi batendo, né? Tava tudo lá. Nossa senhora, que bacana. Tava tudo lá. E não tem como. Quando você estuda, você está comprometido, você aplica, a mudança é inevitável. Olha. E como é que a tua esposa entrou no processo? Como é que foi você começar a fazer o ritual com ela? Ela começou... Porque tem todo um processo, né? De você fazer... A gente chama de programa de 8 semanas do Método Safe, que é o P8SS. Então a pessoa faz a certificação, ele tem todos os módulos, aí faz seu auto P8SS para ele vivenciar. Porque a gente tem cheio de profissional de saúde que está doente. Né? Infelizmente, a grande maioria, eu digo assim, pô, qual foi seu primeiro P8SS? Não sei, comigo mesmo. Né? Então, daí você passa a ter uma pessoa para fazer um projeto junto. E como é que foi esse processo para começar com ela? Como é que foi a experiência com ela? E os resultados que ela teve, que foram... Quanto que ela tinha de mente, a sua esposa? 15%. 15% de mente. Gente, 0 a 100. Baixo. Ou seja, quando a gente vê 15%, gente, a gente sabe que não sei por quanto tempo essa pessoa vai estar aqui. Ou seja, praticamente todos os biomarcadores estavam... Aquilo te chamou a atenção. Quando você viu aquele 15%, o que você sentiu? Meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Mas ao mesmo tempo eu sabia que eu poderia salvá-la. Eu sabia, eu tinha certeza absoluta. Que legal. E depois que eu fui entendendo, fui pegando segurança, chegou a hora de aplicar nela. Mas quando você trata com pessoas com depressão profunda, é muito complicado o processo.
tem que ir com muita calma, devagar, aumentos gradativos, é muito complicado. Então eu já tinha começado com ela, mas a mente sabotadora, a doença por si só, já fazia ela desistir. Então ela começava e desistia. E isso porque eu só começava com um ritual matinal. Olha. Era só isso. O ritual matinal dela era só acordar sentar e diferente. respirar. Já não desconectar com o Só telefone, isso. se desligar um pouco das Só isso, mídias, exatamente. né? Também. O básico, aquele bem Só simples, o né? básico do básico, do básico. Mas no caso dela, era um gasto de energia muito grande. Para ela era complicado fazer isso. O que pra gente é relativamente simples, Sim. para pessoas nesse quadro é muito complicado. Uhum. Então eu tive que ir de pouquinho em pouquinho e sentir o tempo dela. Sim. Eu tive que sentir. É muito importante essa questão do feeling. Você Feeling. sentir a pessoa. E E a ficha dela, de repente, cai e ela entra nesse processo. E quando é que você sentiu? Agora ela entrou. Como é que foi o... começou no ano novo. Ah, tá. Na virada do ano novo, no meio dos fogos, eu falei pra ela: 2020 nossa vida vai ser diferente. 2020 as coisas vão andar, nossa vida vai andar em todas as áreas. Eu prometi isso pra ela. E ali eu acho que ela conectou. Ela conectou. Tanto que logo depois eu comecei o programa com ela. Mas ali acho que ela tomou uma decisão internamente também. Uhum. Então comecei de pouquinho em pouquinho, né? Eu faço a minha periodização do P8, né? Certinho, então foi de pouquinho. Comecei fazendo somente os 2 pilares, o ritual matinal, 5 minutinhos, a higiene do sono, comecei por esses 2 pilares. E ela foi respondendo muito bem. E nesse processo, ela tomava remédio. Olha. O melhor amigo dela era o Rivotril. Remédio para dormir, tá? Ou Muito seja, tenso. a pessoa só tenso, um dos maiores medicamentos mais utilizados do Brasil, Rivotril. E olha só, ela tomava o Rivotril, só que o Rivotril dava insônia nela. Olha. E ela trocava o dia pela noite. Ela ia dormir 3, 4 horas da manhã e passava a manhã toda dormindo. E quando acabava o Rivotril, o pote, né, de Rivotril, a gente ia pro hospital e ela tomava o Rivotril. No hospital. Olha. E ela ficava num estado zumbi. Zumbi é inacreditável o estado que ela ficava. Aquela pessoa assentimental, né? Ela fica meio... Tinha a intenção que a vida passava na frente dela em câmera lenta. Olha só. Zumbi. Completamente zumbi, completamente entregue. Ver a esposa assim é terrível, né? Sobrevivendo. O seu neném, e seu filho nessa época já tá com quantos anos tem seu filho hoje? Minha filha vai fazer 2 anos. Já 2 anos, olha aí. 2 anos. E pegou. eu também tenho um enteado. O meu enteado, na verdade, ele vai fazer 7 anos. Ah, então ela tem um filho também. Isso. Ah, tá. E então eu me via. Caramba, que Eu tinha que responsa. sustentar tudo. Não podia demonstrar Esse fraqueza. cara tinha tudo pra dizer não naquele Tinha. dia lá, hein? Tinha tudo. Se você tinha desculpa, depois você vê isso aqui, não tem desculpa não. Rapaz, que coisa bacana. E eu me vendo no processo onde eu tinha que ser forte ou me fazer de forte. Porque é ela que precisava de mim. Que coisa. E nessa virada do ano, virou a chave. Eu comecei a fazer com ela. Ela começou a entender. Inclusive, ela frequentou algumas reuniões da mentoria. Sim. E ela foi entender. Foi começando a ficar mais conectada. Eu até chama ela pra eu conhecer, quero conhecer, Foi. ela não foi uma... Exatamente. Ali que ela realmente começou também a ter a dimensão. E eu fui introduzindo várias coisas, né? Hoje não acabou o P8. A gente está 1 mês e 1 semana. Como é que tá o resultado P8. dela? Conta aí. Eu fiquei surpreso. Eu confesso que eu não esperava. Ela saiu de um estado de 15% de mente para 93% em um mês. Nossa senhora, não. Em um mês. Muito De alto. Z2 para Z4. Nossa. E quando ela viu, ela... Ela não acreditou. Ela falou: sou eu mesmo. Sou eu mesmo. E eu fiquei surpreso. Nossa. A resposta dela foi absurdamente rápida. Nossa. E ela alegre, Absurdamente feliz, rápida. ela deve Sandro, ter ficado. é não? tão impressionante. Olha só. Depois de 1 ano e meio sendo encostada pela INSS, ela está completando 1 mês e meio indo trabalhar todo dia. Olha. Todo dia. E as pessoas em volta dela falam assim pra ela: você tá diferente.
Que O massa, que né? aconteceu Bom com demais. você? Seu cabelo tá mais bonito, Olha. sua Sua energia pele. tá diferente. Engraçado essas coisas, né? Quando E você tem a história muda- do metrô também, também isso é muito forte. Lembra que você me Exatamente. contou no Sandro, você ainda tem um bônus aqui, um plus. Essa é forte. Conta isso aí pra gente. Como se não bastasse a depressão, ela também tinha ansiedade e síndrome do pânico. Ela não conseguia ficar num ambiente que tinha muita gente sem sentar perto da porta de emergência, onde ela visse alguma Quase uma alguma fobia saída. social, realmente. Né? E ela não conseguia andar de metrô, não conseguia frequentar lugar muito cheio. E eu fui ensinando para ela a reprogramação mental. Fui explicando para ela a neurociência, como funcionava o mecanismo do cérebro. E fui induzindo ela a fazer essa reprogramação mental. E ela foi pro trabalho e ela voltou pro trabalho. E ela se deparou numa situação onde o ônibus estava muito cheio, aconteceu algum episódio que estava impossibilitando ela de voltar de ônibus. E ela falou, tem que ir de metrô. E ela usou as ferramentas que eu entreguei para ela para conseguir andar de metrô. Que massa. E hoje, semana passada, ela entrou no metrô, no horário de pico, 6 horas da tarde, Olha. tranquilamente. Muito Gente, bom, que maravilhoso. bacana. Top demais. Aí não tem. Ela deve ter chegado em casa pulando, né, de alegria, né? Foi Consegui. uma vitória. Consegui. Uma vitória. Ela falou, Leandro, eu andei de metrô 6 horas da tarde. Olha, gente, parece tão simples, Coisa. né? Tão pequeno. Mas você Só vê quem como... vive sabe. Depois de um ano e meio. Nossa, que Um ano e meio história ela voltou a trabalhar agora. conectada, né? É por isso que a gente tem casos e mais casos, né, gente, que... Como a gente tem um check-up hoje, chega check-up toda hora, né? Então, são dezenas, né? Chega a centenas por dia de pessoas que fazem seu check-up da saúde funcional, onde a gente consegue medir tudo isso, aí ele faz o dele, aí ele mede da filha e descobre que a filha está com depressão, tem pensamento suicida, a pessoa está muito inflamada, descobre que o marido... Ele começa a entender, gente, as pessoas estão do meu lado e eu não sabia. Então, para você... você sabia que ela estava com a depressão, mas você não tinha a métrica, né? Quando surge o 15%, você fala assim, talvez ela seja pior do que eu estou pensando e eu preciso salvar a mãe dos meus filhos, né? E você tem uma história agora, nos últimos 2 meses, você resolveu voar de vez e você está fechando Assumiu programa a vida. de 8 semanas de tudo quanto é jeito, está batendo tudo quanto é barreira de valor de atendimento. Esse mês você teve um recorde aí, né? Como é que tá a parte financeira? Conta pra gente o que é viver isso, né, Leandro? Foi realmente uma mudança de mindset. Hoje eu dou outros significados para as coisas. Então, hoje eu trabalhando na academia, eu abordo as pessoas não no intuito de fazer treino, mas no intuito de saber da vida dela como um todo. Saber a rotina dela, saber como é que tá a mente dela, sem ficar somente no treino. Sim. Isso é muito superficial. E eu me deparei, é impressionante como a sociedade hoje está doente. A cada 10 pessoas que chegam para montar um treino, 6 pessoas relatam tive depressão, ansiedade. Então, ali hoje está sendo uma grande captação de resgate das pessoas. E mais um dia comum, eu estava na academia, porque quando você entende esse Sim. mundo, quando você entra, você tem essa mudança de mindset, você começa a estudar a certificação, E você começa tem a as entrar na ferramentas mentoria, ali. você tem as ferramentas, você conversa com as pessoas diferentes. Sim. Você direciona as pessoas, você sabe onde você quer chegar, onde você toca a pessoa. Então, nesse primeiro caso, eu abordei uma pessoa, ela queria montar treino, mas um dia normal, e eu fui direcionando até que ela despejou várias coisas. Teve depressão, altamente ansiosa, estressada, e é uma pessoa que é servidora pública, servidor público de um órgão importante aqui do DF, ganha bem, mas tá doente. Sim. Tá doente mentalmente. E eu fui explicar para ele como é que funcionava toda a metodologia, os 6 pilares, como é que funcionava a reprogramação do estilo de vida. E ele falou assim, eu preciso disso. Mas ao mesmo tempo ele era meio cético. Sim.
ao mesmo tempo ele era meio cético. Então eu tive que entrar com argumentação muito forte, com embasamento científico muito forte, com neurociência muito forte. E eu falei assim, eu percebi que a garra dele era muito baixa. Sim. Quando você entende as pessoas, sim, você percebe. Você Isso lê aqui começa a pessoa melhor. Exatamente. Começa a ter essa sensibilidade. Isso. E você queria conduzir ele para fazer o check-up. Você claro. tinha que fazer o check-up, claro. porque aí você teria, né, o hemograma dele, da vida dele ali na mão, né? E aí você conseguiu levar ele para fazer o check-up. É interessante. Eu tava com ele na minha frente e eu falei para ele fazer online. Olha só. A métrica. Como é que pode? Eu tô na frente e aí chega online. Quer dizer, pela internet você consegue conhecer muito mais, né? Quando chegou o check-up dele, você botou até no grupo a gente discutir. Foi um pepinão, hein? Sem dúvida. E eu falei para ele, eu quero que você faça esse compromisso com você. Não é comigo, é com você. Eu vou te mandar o link e hoje você vai preencher o check-up. Legal. Foi dito e feito. Preencheu o check-up. Nossa. Arrebentado. Completamente descompensado. Tudo que ele me falou tava lá no check-up. Mais metrificado mas, e na quantificado. Verdade, mais do que ele estava me falando. Mais. Deu quanto procedimento? Você lembra? Agora eu não vou lembrar de cabeça. Se não me engano, eram uns 32. Era uns 32, mas você botou isso no grupo. A gente fala muito assim, gente, quanto é que tava de mente, porque a gente sempre vai pra mente, porque a gente sabe que... você não pergunta do físico. É porque, na verdade, a gente quer saber da parte mente, porque é ali que tá o segredo da história. Garra baixa, sono, ansiedade, estresse. Você tinha o termômetro do tanto que ele estava ruim ou muito ruim também, né? E aquilo se tornou uma oportunidade, né, Leandro, também, né? E o físico dele estava bom. E o físico dele estava bom. Olha que descompasso. Olha, esse é forte. Interessante, já peguei uns casos assim também. É muito forte. E quando ele viu o check-up, aí tem um procedimento interno nosso, quem é especialista safe, recebe check-up e faz um chamado laudo áudio. Você grava um áudio, né, explicando, né, de como ele está, da rota toda. No seu caso ali, você mandou, inclusive, para ele e depois você mandou para a gente a resposta dele no grupo. Aquela resposta foi muito forte. O que ele fala nesse áudio, principalmente na parte final? O que ele falou nesse áudio? Gerou muito valor, né? Quando chegou o check-up dele, eu tive que estudar e fazer uma interpretação muito, muito a fundo. E ele relatava diabetes tipo 2, hipertensão, gota, triglicerídeo, completamente descompensado. E, se eu não me engano, ele tomava 7 tipos de remédio. 7 remédios. 7 tipos de remédio. E tudo isso. Tinha dor lombar, se eu não me engano, também. Eu não sei se você lembra da dor lombar também. Tinha. E estava completamente descompensado. E eu fui estudar ali a fundo. Fui estudar o resultado, fui estudar os efeitos colaterais do remédio. O que o remédio causava na fisiologia dele. Olha a força disso. E eu mandei um laudo áudio para ele. E realmente ele ficou impactado. Ele me agradeceu, falou assim, Leandro, faz total sentido. Eu realmente estou dessa forma. A forma que você me abordou, a forma que você me deu esse check-up só mostra que você fez uma avaliação assim completamente detalhada. E vamos marcar a consulta. Olha só. E aí tem a consulta, você pode fazer tanto online ou presencial. Nesse caso, você fez presencial para ele. E quanto é que você cobrou na consulta para ele? Eu cobrei R$247. 240. A gente não chama de avaliação física, chama de consulta saúde funcional, porque a gente entra já com vários outros questionamentos para conhecer essa pessoa. E daí, o que deu de resultado? Você conseguiu fazer uma conversão muito, muito bacana e gerando muito valor. Como é que foi essa conversão? Qual foi o valor da sua hora-aula? Segura aí, anota aí. Hein? Qual foi o valor da hora-aula de cada atendimento? Deu aproximadamente R$1.000. R$1.000 de hora-aula. É incrível. E ele sentiu muito valor no que você fez. E você se sentiu valorizado, né? Como é que foi esse sentimento assim de entrar nesse nível? Porque lá atrás você não se sentia valorizado pelo que você fazia, não tinha propósito. Você se vê fazendo isso, vendo aquela pessoa parando para te ver. Qual é o sentimento que você tem? O que você percebeu dele em relação a você? Sandro, eu entreguei muito valor nessa consulta. A consulta deu em média de 3 horas. Eu fiquei 3 horas com ele na casa dele. Fiz ferramentas, fiz dinâmicas. Você entregou com ele. Mais ainda, muito. Nos mínimos detalhes, até a roupa que eu estava vestido foi pensada. Olha que legal. Até a roupa. E eu entreguei muito, peguei em coisas profundas. E no meio da consulta ele falou assim, ele parou. Eu falei assim, Leandro,
Eu sei, eu vou entrar, eu sei que isso vai me ajudar, mas eu queria te elogiar. Você está passando muita seriedade, você está mostrando que você tem total domínio do assunto e você está falando isso com uma autoridade completamente absurda para mim. Então eu queria te elogiar para você continuar, que você está muito bem no que você faz. Que bacana. Ele falou desse jeito. Você saiu de lá, Eu então, fiquei sem assim, reação. yes, né? Você saiu assim, sem né? reação. Encontrei, né? Sem reação, é isso. Gente, que incrível. Esse É sorriso aqui não tem preço, né? Ver- É Isso isso. Gente, em perfeito 6 meses essa mudança, mas eu quero trazer para você que você ali quietinho, caladinho ali muitas vezes na mentoria, né, ali no grupo, hoje você vive uma outra realidade financeira, né? Você fechou outro P8 esses dias também no valor bem alto também de R$1.000, até fechando, eu acredito que é fechar um atrás do outro. Agora você decidiu, né, entrar. E quando a pessoa não decide, é uma decisão. Isso. Né? Você decide de qualquer forma. E essa decisão mudou totalmente a trajetória da sua vida. E aí, por fim, né, que o nosso papo aqui fluiu, que foi uma maravilha, qual a mensagem que você tem para o Leandro? E aí você trazer também uma mensagem para muitos desses profissionais, né, da área de saúde, profissionais, pessoas que estão aí trabalhando com gente. Qual o conselho que você daria para eles, né? Porque você foi muito impactado e tem muita gente com a família com depressão, com ansiedade, com ele próprio, você mesmo, né? Fala o que você está sentindo do Leandro para o Leandro e o conselho para o pessoal que está aí nos assistindo também. Hoje o Leandro se sente realizado, se sente completo por inteiro, conectado com o seu propósito e tendo uma direção na vida. Isso para mim foi uma mudança absurda. Nossa, que Você bacana. encontrar o caminho para sua vida. Uhum. Isso realmente não tem preço. E quando você vê seu filhinho lá, então sua filhinha, então você fala, nossa. É isso. Você não pensa só em você. Quem tem filho sabe, você não pensa só em você. Você pensa, às vezes, mais neles. A causa do é que maior na do gente. que a gente. Transcende a gente. Que legal, Transcende. que legal. Então, o Leandro hoje se sente completo, realizado e feliz. Legal. Feliz. E o conselho para essa galera que está assistindo a gente aqui, nesse podcast, esse Papo Z5 aqui de alma, né, de coração, muita entrega. Teríamos aqui muito tempo para falar, mas eu acredito que essa sua mensagem para vocês é bacana. Né? Você compartilhar o que você aconselha, o que você vê para o futuro também. A palavra é tua. O meu conselho, baseado muito na minha experiência, é que se você for um profissional da saúde, que por algum momento você se sente perdido, se sente desvalorizado, sente que você tem um potencial adormecido dentro de você, mas não consegue colocar isso para fora, eu consigo falar com total convicção do mundo que existe um universo paralelo. Existe uma ferramenta maravilhosa, uma ferramenta revolucionária que vai impactar não só na sua vida, mas na vida de todo o seu ecossistema e na vida das pessoas com que você trabalha. Você vai se tornar uma pessoa que vai salvar vidas para sempre e não temporariamente. Então é muito gratificante quando você se sente completo fazendo o que você faz dentro da sua profissão, reconhecido e valorizado. Muito bom. Então isso é possível. Isso é possível. Basta você realmente acreditar no processo e assumir a sua vida. Assumir a sua vida. É isso Assumir a aí, sua Leandro. vida. Muito bom, maravilha, bela história, viu? Muitas questões que eu ainda não conhecia também, ficou muito bacana. E é isso mesmo, quando tem propósito, as coisas acontecem e o retorno vem. Então, parabéns por estar impactando, tendo sucesso primeiramente dentro da sua família para depois ir salvar mais vidas aí. Foi muito bom estar com você aqui. Bom demais. Leandro, quero aqui fechar esse Papo Z5 aqui desse podcast, né, com essa pessoa com 29 anos de idade, 26 anos de idade, um potencial enorme pela frente. Né? Também manda um beijo lá para a esposa. Né? Muito bacana toda essa história, né, de tudo que passou, sendo exemplo para muita gente. E é só o começo. 2020 está só começando. Está só começando. Né? Obrigado pela presença, pelo convite. Eu que agradeço. Sensacional aqui. Essa história será compartilhada para todos. Agradecer também sempre aqui Marcos Batista. Então, gente, fechando aqui esse podcast da Saúde Funcional, lembrando sempre que nosso
objetivo, nossa meta maior, nosso propósito é impactar a humanidade, exatamente com 1 milhão de vidas impactadas com a saúde funcional até 2025. E aqui nós temos já 2 vidas salvas, então já não são mais 1 milhão, a gente sempre tem salvar vidas. Esse realmente é o propósito que nos move todos os dias, nos tira da cama com muita energia, com muito vigor. Isso que a gente faz sempre com a saúde funcional, equilíbrio, mente e corpo. Então lembrando aqui no canal de se inscrever, deixar o seu joinha também, seu like, deixar sua pergunta, comentário, dúvida, né? Isso é fundamental. Se inscreva no canal e lembrando sempre, se você está no podcast, ouvindo aí no seu carro, aproveita e aplica, faça seu check-up, já começa a impactar as pessoas, vai lá no site www.metodosafsafe.com.br, entra também no nosso canal do Telegram exclusivo também da saúde funcional, conteúdo diário com muitos artigos, evidências do que a gente vem vivendo no nosso dia, ok? Grande abraço para todos e logo mais um podcast aqui da saúde funcional para vocês. Tchau, tchau. Tchau.